Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Direito Digital. Esse é um podcast apresentado por mim, Ana Frazão, professora de Direito Comercial e Econômico da Universidade de Brasília, e por Caitlin Mulholland, professora de Direito Civil da PUC do Rio de Janeiro. Este é um espaço de debate sobre os diversos temas que envolvem a nossa vida cotidiana, que está cada vez mais digital. Vocês podem ouvir nossos episódios nas plataformas de streaming. Hoje nós vamos falar sobre o caso Discord e a responsabilidade das plataformas digitais pela proteção de crianças e adolescentes. Uma menina de 13 anos morreu diante de uma plateia. Não era uma praça, não em palco, mas dentro de uma tela, em uma transmissão ao vivo, assistida em tempo real por pessoas que não moveram um dedo para salvá-la. E algumas delas, ao que tudo indica, estavam ali justamente para isso, para assistir, para incitar, para colecionar o sofrimento alheio como troféu. No dia 22 de julho, uma adolescente moradora de Naviraí, no interior do Mato Grosso do Sul, tirou a própria vida durante uma live do Discord, plataforma de comunicação muito popular entre jovens e comunidades de games. Segundo as investigações e segundo a própria empresa, o caso ocorreu no contexto do que o Discord chamou de uma campanha coordenada de violência extrema, conduzida em múltiplas plataformas. Estamos falando de grupos organizados que caçam crianças e adolescentes na internet, ganham sua confiança, extraem imagens íntimas, chantageiam, humilham e, no limite mais atroz, coagem suas vítimas à automutilação e ao suicídio, de preferência diante das câmeras. O FBI já havia alertado publicamente para a existência dessas redes predatórias. Nos Estados Unidos, o Discord responde a um processo movido pelo estado de Nova Jersey, que acusa a plataforma de enganar pais e usuários sobre a eficácia de seus mecanismos de segurança. O que aconteceu em Naviraí, portanto, foi uma tragédia anunciada, documentada e, em alguma medida, tolerada. A resposta do Estado brasileiro veio rápida. No dia 7 de agosto, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, abriu um processo de fiscalização contra o Discord. 5 dias depois, em 12 de agosto, determinou a suspensão da funcionalidade Go Live e de todos os recursos equivalentes de transmissão e compartilhamento de vídeo da plataforma em território nacional. No dia 17, no fim do prazo, o Discord cumpriu a determinação e desativou as lives no Brasil, mas não sem protestar, questionando a competência da autoridade e a natureza jurídica da medida. Com a entrada em vigor do ECA Digital, plataformas digitais de acesso provável por crianças e adolescentes têm um dever de cuidado. O artigo 6º exige que elas adotem medidas razoáveis, desde a concepção de seus serviços, para prevenir e mitigar riscos de exposição de menores a conteúdos e práticas gravemente lesivas, sobretudo indução, incitação ou auxílio à violência, à automutilação e ao suicídio. A lei também exige verificação confiável de idade, vedando a mera autodeclaração, e atribui à NPD a tarefa de zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento dessas obrigações, com multas que podem chegar a 50 milhões de reais por infração. Em 2 de março de 2026, poucos dias antes de o ECA Digital entrar em vigor, o Discord implementou criptografia de ponta a ponta em suas funcionalidades de áudio e vídeo, incluindo justamente o Go Live. Na prática, segundo a NPD, a mudança tornou as transmissões ao vivo ainda mais opacas, ainda menos protetivas, ainda mais impenetráveis a qualquer moderação. A mesma criptografia que protege dissidentes, jornalistas e cada um de nós pode se converter em cortina para os piores crimes contra os mais vulneráveis. A medida da NPD dividiu a comunidade jurídica. De um lado, 67 entidades da sociedade civil publicaram carta defendendo a suspensão como proporcional. Ela atinge uma única finalidade, não bloqueia a plataforma, preserva mensagens, áudio e as demais ferramentas e condiciona a retomada das lives à comprovação de que a empresa é capaz de identificar e conter crimes em seu ambiente. Do outro lado, vozes respeitadas do direito digital apontam problemas sérios. A NPD sustenta que a interrupção das lives não é sanção, mas medida preventiva e temporária. Os críticos respondem: se, pelos seus efeitos concretos, a medida equivale a uma suspensão de atividades,
sanção que o próprio ECA digital reserva ao Poder Judiciário, não estaríamos diante de uma autoridade administrativa exercendo um poder que a lei não lhe deu? Ainda quem lembre que o regulamento de fiscalização da NPD foi desenhado para a LGPD e sequer foi atualizado para as novas competências do ECA digital, atualização prevista apenas para novembro. O que está em jogo, no fundo, é o tipo de sociedade que estamos construindo para a nossa infância e adolescência. Uma sociedade em que um quarto de uma menina de 13 anos pode ser invadido, sem portas arrombadas, por uma multidão de predadores organizados. Uma sociedade em que a arquitetura dos serviços digitais, o anonimato, servidores fechados, criptografia, ausência de verificação de idade, não é neutra. Essa arquitetura distribui riscos e distribui esses riscos de forma desigual, concentrando sobre os mais frágeis. Exigimos cinto de segurança dos carros, vigilância sanitária dos restaurantes, exigimos brinquedos certificados pelo Inmetro. Por que aceitamos por tanto tempo que os espaços digitais frequentados por milhões de crianças brasileiras operem sem nada equivalente? Essas e outras perguntas serão respondidas no episódio de hoje. Então, Caitlin, esse é um caso que coloca em rota de colisão a proteção integral e prioritária de crianças e adolescentes, por um lado, e as liberdades de expressão, por outro. Ou isso não seria um falso trade-off usado para mitigar essas comunicações dos milhões de usuários adultos afetados pela suspensão das lives, né? Como é que a gente equaciona esse conflito? A restrição de uma funcionalidade inteira para todos os usuários é um meio proporcional para proteger um grupo vulnerável? Ana, essa pergunta tem uma única resposta: é restrição de funcionalidade para atender um grupo vulnerável é medida proporcional. A gente não está falando aqui de uma situação em que existem pessoas em relação assimétrica, em relação de conhecimento sobre não só a tecnologia, mas também sobre as funcionalidades. A gente está falando de pessoas em desenvolvimento, crianças e adolescentes que são, de fato, né, e cotidianamente expostos a uma plataforma que, ainda que possa se dizer, né, que não é direcionada a elas, é de acesso provável dessas crianças e adolescentes e, portanto, deve garantir um grau de segurança que é exigido para esse tipo de pessoas, né? Uhum, Então, se você é um adulto utilizando aquela funcionalidade, você vai, de fato, vai ter restringido o acesso àquela funcionalidade com a finalidade de proteção das crianças e adolescentes. Então, eu não uhum, acho que é desproporcional, é um meio proporcional, porque eu acho que, ao fim e ao cabo, o interesse da sociedade, de uma forma geral, é justamente tutelar a infância e a adolescência. Não é por nada que a uhum, gente tem na própria Constituição Federal, né, o reconhecimento da prioridade absoluta da tutela da criança e do adolescente. A gente uhum, tem o princípio do melhor interesse da criança e adolescente previsto tanto no ECA como no ECA digital. uhum, Então, é proporcional. E mais, né, essa ideia de que exige uma colisão, né, entre a proteção integral e prioritária das crianças e adolescentes, a liberdade de expressão, a liberdade de informação, é totalmente falaciosa. uhum, Porque, na realidade, a gente só deve, acredito eu, né, a gente só deve tutelar a liberdade de expressão, a liberdade de informação, na medida em que elas, de fato, protejam os interesses dessa população em desenvolvimento, criança e adolescente. uhum. Então, a disponibilização de uma ferramenta, né, de uma aplicação que, na sua estrutura, que eu acho que isso é importante, né, que Sim. na sua estrutura impeça de fato, né, concretamente, né, a tutela dessa população, é, a gente está diante de um problema que tem que ser resolvido sempre a favor das crianças e adolescentes. E, enfim, a Uhum. gente não está aqui discutindo liberdade de expressão, a gente está discutindo a tutela, proteção absoluta e integral da criança e adolescente. Exato, não, eu concordo plenamente com você, até porque alguns pontos precisam mapear a nossa discussão. Não há liberdade absoluta, isso a gente viu desde as primeiras formulações das teorias liberais, ou seja, a liberdade de um
não pode ser conseguida às custas da ausência da liberdade do outro, né? A liberdade de um pode ser a não liberdade do outro, e cabe ao direito exatamente encontrar esses pontos de equilíbrio. E há questões Uhum, delicadas, como o uso de plataformas digitais para esse tipo de questão, e como tantas outras que mesmo a sociedade não digital teve que enfrentar, guardadas as devidas proporções, a discussão sobre armas, e é por essa razão que existem tantas restrições, porque a gente sabe que as armas nas mãos erradas podem gerar efeitos nefastos do ponto de vista social. Então, me parece também uma medida proporcional, Caitlin, até porque a gente fala de um grupo vulnerável, mas é um grupo não só imenso, porque a gente está falando de um grupo uhum, composto por todas as crianças e adolescentes, mas é exatamente o sim. grupo que merece a maior proteção da nossa sociedade e que, inclusive, já tem essa proteção assegurada na Constituição, nas leis, de maneira que o Estado realmente tem que agir em prol dessa proteção. E a gente vai voltar a esse ponto, mas é importante lembrar que o caso Discord não é um primeiro problema, não é algo que possa ser considerado episódico, circunstancial. É uma plataforma que já vem gerando problemas há anos, que há anos vem Uhum. trazendo exposições e riscos extremamente altos para as nossas crianças e adolescentes. Então, isso, de certa forma, é o ápice de um processo que é muito mais antigo e muito mais abrangente. Sim, sem dúvida. E eu acho que é importante também, como você falou, né, da população relevante, né, do número, né, o CETIC-BR, que é um órgão, né, dentro do CGI, ele todo ano, que é o Comitê Gestor da Internet, todo ano ele divulga um documento chamado TIC Kids Online Brasil, que é uma produzido desde 2012, né, essa documentação, e ela produz indicadores sobre participação online de crianças entre 9 e 17 anos no Brasil. Então, de 2025, né, que a gente já tem acesso, a gente vê o número de crianças e adolescentes que acessam a internet, que é um número gigantesco, né? São pessoas que nasceram Sim. sobre, né, essa, enfim, vida digital e que estão utilizando cada vez mais o celular, né, Uhum. mais o celular do que o próprio computador para acessar a internet, e é uma população que acessa dentro de casa, né? Eu acho que isso é É, interessante, né? é isso. E por, É, é, E eu ia acrescentar, né, Caitlin, que não desconhecida a existência desses grupos extremistas que se aproveitam realmente das crianças e adolescentes para inúmeras práticas. E, obviamente, que o falar em dever de cuidado dessas plataformas digitais é falar de um dever de cuidado que precisa ser contextualizado no mundo real, de acordo com aquilo que todos nós sabemos, de acordo com os riscos efetivos que estão presentes para essas crianças e adolescentes. A gente não está falando de uma questão na teoria. Aqui a gente tem uma realidade uhum, muito concreta e muitos riscos que já foram mapeados. sim, sim. Né? Portanto, a gente tem que reconhecer que a gente não está tratando de uma situação em abstrato, nenhuma perseguição sobre a Exatamente. tecnologia. É Exatamente. muito. Isso é bastante importante, né? E vamos lembrar que, sob vários aspectos, você vedar a utilização de uma funcionalidade é algo que, dentro do possível, poderia, sob vários aspectos, atender a essa mesma proporcionalidade, considerando Sim. que, né, diante da gravidade do que aconteceu, até outras medidas poderiam ser tomadas e simplesmente se quis suspender uma funcionalidade diante dos altíssimos riscos inerentes a ela e da ausência do dever de cuidado respectivo, enquanto todas as demais se mantêm ativas, né? É isso. Acho que, ao fim e ao cabo, a ideia da a decisão, que é realmente uma decisão que pode ser reavaliada, não é exatamente uma sanção, né? É uma cautelar, se a gente puder usar esse termo, É, ela é uma decisão que considera principalmente a estrutura, né? Ou a seja, estrutura. e segmenta a estrutura. Então, se você Uhum, tem, dentro de uma determinada estrutura digital, como o Discord, várias funcionalidades, uma coisa é você suspender, de fato, a
a própria plataforma não pode mais atuar no Brasil. Outra coisa é você, dentro dessas aplicações possíveis, essas funcionalidades possíveis dentro da plataforma, identificar aquela que apresenta um risco desproporcional, justamente por atentar contra aquela população, né, vulnerável, Uhum, eu diria exatamente. até hipervulnerável, porque Uhum, existiria aí um agravamento por conta da simetria, né? uhum, E da incapacidade de acompanhamento, né, ao vivo do que estava acontecendo, do que acontece dentro uhum, desse ambiente. é Eu acho que vale verdade. a pena, né, Ana, a gente falar também como é que funciona, né? O que que é esse Go Live e por que que ele suscitou Sim. por que que ele levou a NPD, né, na verdade, a essa decisão? O Go Live, como a gente apresentou, né, disse na apresentação, ela é uma aplicação a partir da qual existe ao vivo, né, a transmissão de algum vídeo ou a transmissão de conversas. E aí a questão é que o Go Live, ele tem criptografia de ponta a ponta, e essa criptografia de ponta a ponta, como estrutura, portanto, né, ela impede que a própria plataforma que tem, né, que detém Uhum, aquela funcionalidade, fiscalize o conteúdo que é uhum, realizado ali dentro. Guardadas as devidas proporções, muito guardadas as devidas proporções, é como se a gente falasse dos serviços de mensageria que a gente usa uhum, habitualmente, né? O exato. WhatsApp, o Direct Message do Instagram, o Messenger do Facebook, são todas estruturas, funcionalidades dentro de uma arquitetura do Facebook ou da Meta, né, que é constituída para garantir a privacidade daquela conversa, daquele vídeo, daquele conteúdo que está sendo passado de parte a parte, né? Sim. O debate aqui é outro. É, vai além da questão claro, né? Crimes podem ser cometidos no WhatsApp, claro, sem dúvida nenhuma, isso acontecem e existe, né? Por Uhum, parte da doutrina esse debate, né? Sobre segurança, investigação penal versus privacidade das pessoas que se comunicam por WhatsApp, mas o fato é que a diferença entre a troca de mensagens criptografadas e a transmissão ao vivo desse aplicativo do Discord é que faz. essa transmissão ao vivo ela inicia, termina e não há provas de que ela aconteceu. Uhum, E é, a própria plataforma não tem a capacidade de identificar no momento em que está havendo aquela transmissão o que está acontecendo. Então, isso. como é que uma plataforma possibilita essa estrutura que é acessada por criança e adolescente. Essa que é a questão que eu acho que a NPD acabou tendo, né, que se manifestar. E é claro que toda essa estrutura, ela cria um perigosíssimo incentivo para a prática de crimes, exatamente porque ali os Sem dúvida. criminosos sabem que não serão identificados, que não haverá prova, que não haverá algum tipo de controle. E embora haja uma diferença muito grande para o caso WhatsApp, como você mesma lembrou, mas há um fio condutor comum aqui, que é a nossa discussão de que, em vários casos, a tecnologia é o vetor de regulação. Porque quando você adota uma Uhum. criptografia de ponta a ponta, você simplesmente inviabiliza, sob vários aspectos, o controle. E é algo que a Sim, gente já discutiu aqui em outros episódios, né? Porque uma plataforma ela vai decidir unilateralmente, sem passar por nenhum tipo de controle democrático, o que deve prevalecer aqui, se é a privacidade do usuário ou eventualmente questões de investigação criminal, como no caso no WhatsApp, ou proteção e segurança de crianças e adolescentes, que é um valor prioritário. Se isso tivesse sido discutido provavelmente no Congresso, mesmo o Congresso que aprovou o ECA digital, eu acredito que não haveria dúvida. Todos diriam: olha, aqui a proteção da criança é fundamental e a estrutura tem que assegurar isso, e não outros tipos de valores. E é interessante que, como a gente viu na descrição inicial do episódio, eles instituíram essa criptografia pouco antes da entrada em vigor do ECA digital. O que também é exatamente. sintomático, né? Ou seja, você está prestes a ter a incidência de um novo estatuto que muda por completo. Não muda por completo, porque a gente já viu aqui que esses deveres de proteção já Sim, existiam com a sim. ECA anterior, mas enfim,
que torna essas obrigações muito mais objetivas, mais concretas, de mais fácil exigência, controle, etc. E aí você utiliza um meio Uhum. tecnológico que inviabiliza a própria regulação jurídica. Então, realmente, o Estado brasileiro ficou numa situação muito Exatamente. delicada, né, Kate? Agora, Uhum. vamos também ouvir a empresa. Nós estamos gravando esse episódio no dia 24 de agosto. Esse episódio vai entrar no ar daqui a 2 dias, dia 26 de agosto, portanto. E você havia comentado comigo que o Discord já entrou com um recurso contra essa decisão da MPD, com alguns Exato. argumentos, né? Quais seriam? Exato. Então, acabou de sair nesse momento, né, a notícia, a gente está gravando então no dia 24, né, acabou de sair a notícia de que houve o recurso do Discord, em relação à suspensão da live, né? E o que mais impressiona é o argumento de que a NPD aplicou punição desproporcional. Uhum, O Discord teria utilizado esse termo da desproporcionalidade, uhum. é, enfim, vamos Aí a gente combinar, a vai primeira discordar da crítica que eu discórdia, faço, né? Até rimou, a né, gente Kate? vai, Vai discordar vamos da discordar do discórdia. Discord, né? Porque punição desproporcional para, ou seja, suspensão cautelar de uma funcionalidade, veja, não foi da plataforma toda, nem Sim, das funcionalidades integrais, foi de uma funcionalidade específica. específica. A suspensão cautelar dessa funcionalidade específica, ela não pode ser considerada desproporcional quando ela é um meio, uma via de facilitação do cometimento de crimes contra crianças e Não, e adolescentes, crimes né? dessa magnitude. Uma criança morreu ao vivo, né? Sendo incitada, Exatamente. estimulada, assistida. Ela se tornou um espetáculo. É a espetacularização da morte, o que já seria algo abominável por si só, e ainda é mais abominável por se tratar de uma criança. Exatamente. Então, na verdade, né, a determinação do Discord, como a gente disse no início, né, ele cumpriu com a determinação da NPD, né, retirou, portanto, suspendeu o Go Live e agora, no prazo especificado pela NPD, recorreu, né? Agora, a decisão da NPD exige do Discord, né, da suspensão cautelar, exige que o Discord comprove que adotou medidas efetivas para a proteção de crianças e adolescentes durante o uso da plataforma. Essa que é a questão. Não Uhum, é simplesmente uma investigação que será realizada pelo MPD. É uma exigência da comprovação de uma conduta ativa por meio do Discord, de alteração da própria arquitetura da funcionalidade, uhum, a partir da qual seja possível identificar que existe uma segurança para crianças e adolescentes utilizarem aquela funcionalidade. uhum. Então, veja, não é uma coisa simples, né? Não é Não, uma questão do Discord dizer, não, gente, então, coloquei aqui um, um íconezinho aqui, uma caixinha para você dizer que está ciente, que você é criança, mas está ciente dos riscos e tal. Não é isso. É a sim, comprovação técnica, né? com Da adoção de certeza. medidas técnicas, né? E, bom, o que que aconteceu Queria aqui, ter um né? parênteses, o que envolve, a meu Diga. ver, até uma justificativa da tecnologia, porque eu realmente quero saber, eu adoraria ouvir isso, não só do Discord, como de todas as plataformas digitais, como é possível proteger crianças e adolescentes por meio de uma tecnologia como criptografia de ponta a ponta. Eu Sim, queria ouvir essas justificativas, não é? Porque, de sim, é fato, assim, importante. parece que é algo impossível, é absurdo aqui. Então, se você está Sim. entendendo que, de alguma maneira, isso é compatível com a proteção, então, por favor, a sociedade civil quer esses Quer, esclarecimentos, quer saber o que está acontecendo? não Exatamente. é? Exatamente. Exatamente, né? Agora, isso é interessante, porque vou sair um pouco da defesa do Discord, eu vou voltar a ela, tá, Sim. Ana? Eu Mas vou defender agora vocês, também. vocês lembram? Não sei se os nossos ouvintes lembram, essa é um julgamento que está pendente no STF, que, para vocês terem ideia, né? O voto relator foi da ministra Rosa Weber.
que é um debate sobre se aplicativos de mensageria devem ser obrigados ou não a fornecer dados criptografados. Vocês lembram? Isso é de 2020. É uma Uhum. ação direta de inconstitucionalidade, a 5527 e a DPF 403. E a questão de fundo é justamente a possibilidade de uma decisão judicial autorizar o bloqueio de serviço de mensagem, não é o Go Live do Discord, mas de Sim. mensageria pela internet, como, por exemplo, o aplicativo WhatsApp. O Uhum. argumento, né, o debate é inviolabilidade das comunicações versus criptografia, ou seja, a criptografia sendo uma ferramenta que protege a privacidade. E aí o debate justamente é possível, a nossa sociedade considera que a criptografia, quando confrontada com a tutela, por exemplo, de criança e adolescente, que a criptografia é uma tecnologia válida, proporcional e que de fato protege a privacidade, ou a gente tem outros valores constitucionais por trás que, ponderados, fazem com que a criptografia não seja legitimada. Esse debate está desde 2020, está ali, tá paradinho ainda, né? Tem um Não voto deveria, excepcional da ministra Rosa Weber, mas é para a gente lembrar disso. O debate não é de né? hoje, o debate O sobre debate não é de criptografia, hoje. né? O debate não é de hoje, e é muito interessante que suscita até questões interessantes do ponto de vista do direito constitucional. É claro que crianças têm intimidade e privacidade, mas elas têm intimidade e Sem dúvida. privacidade na extensão de um adulto? É claro que não. E é por isso que o próprio poder parental e uma série de questões, os pais fiscalizam e precisam fiscalizar os filhos, e obviamente que nenhum filho, né, criança, alguém vai dizer, olha, o direito constitucional da criança de preservar a sua intimidade. Há questões fundamentais relacionadas à proteção de um ser que ainda está em formação, que ainda não tem discernimento Exatamente. para atuar em sociedade. Então, como você Exatamente. bem lembrou, tem esse ponto, né? O que mostra o quanto muitas vezes e a tecnologia ela impede a conciliação de valores, porque Caitlin, ninguém aqui é a favor da interceptação de comunicações como uma regra. A questão é que o De jeito nenhum. direito precisa ter alguns equilíbrios. Então, a gente quer preservar o sigilo das telecomunicações, mas salvo em algumas exceções, em que haja alguma questão de interesse público relevante, como é o caso de uma investigação criminal, que justifique isso. E a própria Constituição procura fazer esse balanceamento de valores. O problema é que a Sim, tecnologia substitui o balanceamento de valor feito pelo por meio da Constituinte. estrutura. Então é como se a tecnologia dissesse: olha, a Constituição manda fazer isso, mas eu aqui A não gente não consigo. consegue. A gente não consegue. Então a grande questão é falar: então talvez essa tecnologia não devesse ser Não deveria. usada, salvo se você Exatamente. comprovar que tem recursos, que tem válvulas de escape que possam colocar em prática. Então é a mesma Exatamente. coisa quando nós estamos aqui fazendo essa análise crítica da decisão da NPD, ninguém aqui é a favor da devassa da privacidade. Todos nós entendemos a De- importância da privacidade, entendemos que a maior parte dos usuários provavelmente utilizam os recursos, as funcionalidades do Discord e de outras plataformas de uma forma correta. A grande Uhum. questão é, em algumas situações, nós vamos precisar abrir mão da privacidade em busca de valores tão importantes ou até mais importantes, como é o caso da proteção das crianças e adolescentes. E o Sim, problema é quando a claro. tecnologia não nos permite chegar a esse equilíbrio. Então, aqui é um confronto total. A tecnologia não só vira um vetor de regulação, como ela vira um vetor de regulação que neutraliza o direito. É aquilo que Exatamente. o Lawrence Lessig fala, né? Não é nem mais code is law, é code it's law. O código devora o Devora. direito. E a gente Exatamente. simplesmente não tem mais o que fazer. Então, acho que realmente os nossos juízes precisam ficar muito atentos, né? Esse é um ponto muito Uhum. importante, Caitlin, mas quando eu falei que ia defender também o Discord, há um ponto interessante da argumentação dele de que essa medida, para todos os efeitos, né, foi chamada de cautelar, mas poderia ser vista como uma sanção. E aí a gente vai para o ECA digital e percebe que, no mínimo, ali talvez exista uma discussão jurídica, né? Porque fica claro que a NPD ela pode aplicar as sanções de advertência e multa simples, mas quando estamos falando de suspensão ou proibição de atividades, tudo bem que é no plural, a gente pode até achar que a sanção é o do funcionamento inteiro, né? Quando Sim. aqui a gente teve uma medida cautelar para suspender
temporariamente uma mera funcionalidade. Mas, de fato, esse é um ponto que tem sido muito destacado aí. Uhum. Porque a ANPD, né, pela própria atribuição da lei geral e das resoluções, enfim, a ANPD ela pode é, fiscalizar, pode não, ela fiscaliza, ela adverte e ela multa. Uhum, Suspensão e, como você falou, né, suspender um serviço ou, né, impedir, né, retirar a possibilidade desse serviço ser oferecido para a sociedade brasileira, o judiciário é que tem a atribuição. A sim. questão toda que eu acho que a gente tem que considerar e claro, né, o Discord fez o recurso dele baseado nisso também, né? Uhum, A lei estabelece sanções, mas a suspensão temporária e proibição é atribuição da justiça. Foi a primeira coisa que o Discord, enfim, levantou, né, como argumento, né? uhum. Mas o fato é que o próprio serviço ele não é impossibilitado. Na realidade é É isso. Na isso. realidade, o Discord ele continua online, ele continua Uhum, funcionando, as mensagens continuam rolando, as conversas estão acontecendo. Uma funcionalidade muito específica é que foi suspensão. cautelarmente, essa que é a Uhum, questão, cautelarmente cautelamente. suspensa. Uhum, Então, o Discord não pode argumentar que ele está impedido de atuar não, no nosso país. Ele pode atuar, só que é. aquela funcionalidade não. E eu sou usuária do Discord, eu preciso falar isso. Eu uso o Discord. Uso o Discord para dar aula e eu tenho lá a comunidade do Discord dos meus alunos, converso com os meus alunos, está funcionando absolutamente de forma perfeita. A Olha funcionalidade só. da conversa está funcionando Uhum, agora, né? sim. É, mas deixa eu só fazer Então, só uma continuar aqui na perguntinha. história. Então, você também Diga. acha que a melhor forma de interpretar o ECA digital é dizer a sanção é a suspensão ou a interrupção, quando ele, até porque a lei se utiliza atividades no plural, então é o funcionamento da empresa como um todo, todas as atividades. Portanto, se Uhum. é apenas uma funcionalidade, ela não seria propriamente essa sanção que, pela lei, apenas poderia ser aplicada pelo judiciário. É esse o raciocínio. Isso. Esse é o Perfeito. raciocínio, exatamente, tá? Tá. Agora, claro, né, como estamos no Estado Democrático de Direito, Sim. claro, né, a decisão da NPD foi uma decisão que estabelece um prazo para recurso, foi realizado o recurso. Agora, o interessante do Discord, né, do conteúdo, né, desse recurso é que o Discord, ele traz como alternativa a suspensão, né, ou seja, ele primeiro pede que a suspensão das lives seja a decisão, né, seja integralmente anulada ou reconsiderada, pedindo o envio do processo ao Conselho Diretor da NPD, e como alternativa, o Discord propõe ou a conversão dessa suspensão num plano de conformidade, ou seja, a NPD concederia ali, na verdade, né, o Discord ele atuaria, né, de forma a especificar um planejamento para estabelecer uma conformidade, né, limites técnicos para acesso de criança e adolescente a essa funcionalidade, é, a- um prazo, né, para reativação faseada desses serviços e o prosseguimento, isso que eu acho que é interessante, o prosseguimento dessas discussões institucionais por meio de um termo de ajustamento de conduta, que aí sim centralizado na NPD. Mas vamos lá, aqui a gente tem uma questão de urgência também, né? Sim, Compreender, justamente, é uma cautelar e a gente compreender também, né, qual é o momento para se constituir aí, para se formalizar um termo de ajustamento de conduta. Né? A regulação ex ante, ex post, no momento, responsabilização, enfim. Então, todas essas alternativas são alternativas de pedido, né, do Discord, são alternativas válidas, sem dúvida nenhuma. sim, Mas isso eu acho que deve ser, esses pedidos eles têm que ser realizados durante a suspensão. Ou sim, seja, enquanto não for de fato comprovado pelo Discord que aquele ambiente, aquela ferramenta é uma ferramenta segura para crianças e adolescentes, ela não pode ser disponibilizada. Isso está no próprio ECA Digital,
O ECA Digital estabelece a obrigatoriedade de uma governança ativa Uhum, por parte dos provedores, né, das plataformas e dos provedores, né, de aplicação sim, em relação, né, aos limites de uso. Então, tem regras muito específicas lá, né, o que que pode, o que que não pode. Cabe agora ao Discord comprovar que tomou essas medidas que estão previstas na lei. Essa que é a é isso. questão, Estão previstas na lei. né? E aquilo que falamos, né? Não é a primeira vez que isso acontece. É uma plataforma que vem sendo questionada sobre exposição indevida e riscos excessivos para crianças e adolescentes há muito, muito tempo. Já houve reportagem do Fantástico. Quer dizer, toda a mídia já deixou isso, né? A grande mídia, muito claro. E por outro lado, hoje também a gente tem algum conhecimento sobre essas comunidades predatórias, né, que coagem os adolescentes, automutilação, e aqui vão escolhendo suas vítimas entre os mais vulneráveis, que são exatamente as crianças em Sim, sofrimento psíquico, meninas, jovens isolados, famílias sem letramento digital, ou seja, talvez essa arquitetura aí das plataformas, né, que com todo esse conjunto, né, anonimato, criptografia, ausência de verificação de idade, não só esteja criando riscos muito altos para as nossas crianças, como, além de tudo, distribuindo esses riscos de forma desigual. É uhum, exatamente uhum. uma das Não, nossas sem dúvida, questões, né? Uhum. Ainda sem dúvida. pensar como E é aí, que nós teríamos não só como proteger nossas crianças, mas inclusive corrigindo essas assimetrias, né? então, Ana, essa que é a questão, né? O próprio ECA Digital, né, abertamente dá proteção desde a concepção, da segurança desde a Isso. concepção, né, da funcionalidade, né, o que a gente chama em inglês do safety by design. Uhum, Isso está previsto no ECA Digital e em outras regulações mundo afora, né? Ou seja, qualquer aplicação que seja destinada ou cujo acesso seja provável, possível, né? Provável, na uhum, verdade, por crianças e adolescentes, deve demonstrar desde o momento em que é disponibilizado que é seguro para crianças e adolescentes, né? uhum, E aí eu acho que o debate passa a ser justamente o que que esse conceito de safety by design significa do ponto de vista instrumental, ou seja, como é que uma empresa que disponibiliza um aplicativo que é acessível por crianças e adolescentes, como é que ele vai comprovar que de fato ele garante um ambiente seguro, né? E essa uhum, segurança ela existe desde a concepção do produto, né? uhum, Como você falou, né? Como é que se corrige essa assimetria, né? E uhum. aí eu acho que o próprio ECA Digital já traz resposta para isso. O próprio ECA Digital traz uma série de instruções, né, inclusive exigindo a realização, né, a documentação de governança, a documentação de relatórios de impacto, a documentação realmente, né, para se concretizar uma governança no sentido de garantir essa proteção desde a concepção, né, do produto. Assim, existe caminho das pedras, isso que eu queria dizer. O ECA Digital traz o caminho das pedras, né? Então, por que não, né, aplicar o ECA Digital e fazer com que, de fato, essas plataformas, especificamente o Discord, né, essa funcionalidade do Discord, siga essa ideia de concepção. Agora, o argumento é não conseguimos fazer porque a tecnologia não permite, a Não é tecnologia válido. tal como concebida não permite, não é válido. Não é válido. Você Não é escolhe a válido. tecnologia, né? Para escolher a Exatamente. tecnologia, toda escolha de tecnologia, a gente já viu aqui, a tecnologia nunca é neutra. E quando a gente escolhe a tecnologia para uma determinada finalidade, a gente está arbitrando valores. É claro que a Sim, criptografia de ponta a ponta, eu estou dizendo que ali vai prevalecer exatamente a privacidade, a opacidade total, em detrimento de outros valores, incluindo as crianças, a proteção das crianças. Então, eu concordo exatamente. plenamente. Se a tecnologia ela não está em conformidade com as exigências da regulação, ela não pode ser utilizada. Passemos então para uma outra tecnologia que eventualmente consiga atender à privacidade, mas ao mesmo tempo proteger dentro dos patamares e dos rigores exigíveis as nossas crianças. Mas é impressionante como isso não é claro e evidente, né? Isso para mim é tão evidente. Para mim E também. para mim isso não seria nem questão de discussão.
é mais ou menos assim, um produto defeituoso, né? Não sei, vou dar um. É porque, Caitlin, há Aqui. uma ignorância muito grande também sobre quais são É as isso. tecnologias disponíveis. E É normalmente isso. os grandes agentes de tecnologia, eles reforçam esses trade-offs, dando a entender, olha, ou eu protejo privacidade, ou, né, usando criptografia ponta a ponta, ou então não tem outros recursos. E a grande pergunta é, inclusive do ponto de vista tecnológico, não tem realmente outros recursos? Quais são as Será? opções tecnológicas disponíveis? Há uma simetria informacional enorme nesse aspecto, Sim, né? O que pode sim. fazer com que esses grandes agentes se aproveitem de toda essa opacidade informacional para, inclusive, eu lembro que quando essa discussão do WhatsApp aconteceu, em Supremo, etc., as pessoas falavam, nossa, agora nós vamos acabar com a privacidade. Eu falava, gente, a Foi. criptografia de ponta a ponta, então, é a única tecnologia do mundo que pode nos salvar. Não existe nenhuma alternativa tecnológica que eventualmente possa ser compatível com a legislação. Que confronto necessário é esse? O direito precisa de nuances, a gente está equilibrando aqui valores o tempo inteiro. Não é escolher um ou outro, é muitas vezes encontrar um Uhum. equilíbrio entre esses dois valores. E, de fato, eu acho que o debate, quando a gente está diante da tecnologia, ele acaba ficando muito enviesado. E não só o cidadão Totalmente. comum, mas os juristas compram muito facilmente esse argumento que vem das grandes empresas de tecnologia sem fazer os questionamentos necessários. Sem dúvida. Não, e é isso, né, Ana? Acho que o valor, no final das contas, a gente está falando de dinheiro, né? Vamos ser bem É. sinceros. A gente está falando de dinheiro, a gente está falando de funcionalidades que permitem. Não vou utilizar a exceção como regra, né? Mas a partir do momento em que a gente tem uma funcionalidade, uma ferramenta disponibilizada em que, de forma reiterada, são denunciados, né, cometimento de crimes, é denunciado Uhum. cometimento de crimes, Ao né? vivo, ao Então, vivo, né? Então você ao vê que a vivo plataforma, mais do que um meio e de transmissão, ela se torna quase que um pressuposto da existência desses crimes. cúmplice. É, Por que não usar esse termo, né? Porque ainda tem essa situação, é. que é a seguinte: a única forma argumentativa, né? A única forma que o Discord poderia, ou tem, né, como instrumento técnico para conhecer esse conteúdo é através de denúncia das próprias pessoas que estão naquele ambiente. Uhum, Então, olha só, e essa que é a questão, né? A própria a arquitetura disponibilizada pelo Discord uhum, impede que o próprio Discord realize uma tomada de decisão que seja ou automatizada, enfim, por meio de como acontece no Instagram, ou uma tomada de decisão que seja independente de uma denúncia das pessoas que estão naquele ambiente. é. Então, Agora na veja realidade, só, né, Caitlin? Houve toda aquela comoção no caso de Recife, quando uma patroa deixou uma criança de 5 anos entrar no elevador. E a grande questão isso. ali era: pode um adulto que tem o dever de guarda mínimo diante daquela criança possibilitar que aquela criança entre num elevador, Hum. podendo causar uma situação de risco? Se fizéssemos uma pergunta para o cidadão comum, alguém pode deixar crianças numa sala com armas de fogo, com venenos, com uma série de, né, materiais que claramente poderiam criar um risco Coisas para ela? perigosas. Coisas É, perigosas. E é. aí a gente diz: não, não há dúvida de que isso não pode. A questão do menino lá criou, merecidamente, justamente, hein? Criou uma verdadeira Uhum, comoção nacional sobre isso. Mas quando se trata das plataformas, é como se tudo fosse possível simplesmente porque elas se utilizam no meio tecnológico. É curioso isso, né? é. É aquela velha história, né? Você não deixa seu filho adolescente sair na rua de noite porque é perigoso, mas deixa ele se trancar no quarto e ficar numa plataforma a noite adentro sem você fiscalizar, porque não é perigoso. Hum, É o mesmo conceito, né? é isso. É exatamente a mesma ideia, né? Uhum, Agora, é, saindo um pouco desse debate, né, regulatório, estritamente regulatório, eu acho que uma questão importante, né, que o próprio ECA Digital traz também, uhum, é justamente, e aí eu quero te ouvir de novo, porque você é a rainha disso, que é justamente a possibilidade de responsabilizar a plataforma pelo defeito na concepção do serviço que presta. uhum, A gente pode falar, né, que
essa tecnologia disponibilizada, ela é defeituosa porque ela não atende, pensando no Código de Defesa do Consumidor, no ECA Digital, né? Mas Uhum, é um defeito que a gente pode chamar sistêmico mesmo, né? Falta ali um cuidado, né, em relação às pessoas que são sujeitos daquele, né, que utilizam aquela aplicação, e isso uhum, gera uma responsabilização. Então, por exemplo, como você falou, né, a é, criptografia de ponta a ponta no Go Live, ela foi implementada dias antes da vigência do ECA Digital, né? E a gente pode pensar nisso, né, como alguma forma de, não vou dizer burlar a lei, né, mas de flexibilizar a aplicação de determinadas obrigações, né, previstas no uhum. próprio ECA Digital. É. Esse é um assunto fascinante, né? Que não é novo. Eu lembro Uhum, quando ainda havia toda aquela discussão de pirataria, mecanismos de busca, né? Que já havia aquela questão, ou na época dos primeiros casos de compartilhamento, lembra do Napster, compartilhamento de arquivos, a ideia do infrator colaborativo, ou seja, em que medida a plataforma, quando ela cria um meio no qual crimes possam acontecer sem os devidos cuidados, se em que medida ela poderia se responsabilizar, pelo menos civilmente. E desde então eu uhum. acho que essa discussão vem evoluindo muito. Eu lembro quando eu li pela primeira vez um artigo, que eu até cito muito naquele parecer sobre o dever de cuidado das crianças no meio digital, do Michael Lavie, que o título é muito forte, né? As plataformas matam, né? Do Platform Skill, É. e basicamente é isso. A gente pode cogitar de uma responsabilidade delas por mortes, por crimes, por práticas de terrorismo, quando Uhum, tudo aquilo é planejado, dependendo do caso, até executado. O caso do Discord é isso, né? Em alguns casos é só o uhum. planejamento, em outros casos é o planejamento e a execução nas redes. E essa é uma questão que vem assombrando o mundo, porque muitas e muitas ações têm sido propostas ao longo do mundo em torno disso. Eu não me Sim. lembro aqui de nenhum caso de condenação ainda, pelo menos algum caso de condenação relevante, você lembra? A No Suprema Corte Brasil, americana afastou isso, né? sim, Mas há uma série também de nuances e questões. E aqui é muito importante a gente ter presente que, obviamente, que não dá para generalizar. A gente está diante aqui de uma discussão que envolve entendermos qual que é essa disponibilização de infraestrutura, qual é o conhecimento genérico sobre si, como criminosos utilizam a plataforma, eventualmente questões de recomendação algorítmica de conteúdos extremistas ou criminosos, né? Se havia um conhecimento uhum, específico, a plataforma foi informada e se ela se omitiu da retirada do determinado conteúdo. Então, assim, há muitas nuances e muitas questões. Me parece que uma discussão como a do Discord é uma discussão que envolve um ponto fundamental que você chamou a atenção desde o início do episódio. Quer dizer, ó, aqui talvez seja um problema, uma falha grave de arquitetura, de arquitetura. estrutura. Uhum, Você escolheu uma tecnologia que é incompatível com a proteção de crianças e adolescentes. Então, exatamente. talvez eu não precise comprovar outros fatores. E vamos lembrar, né, que hoje em dia todos nós sabemos essas fronteiras entre responsabilidade subjetiva e objetiva, às vezes estão ficando aí mais tênues, etc. Mas, se entendermos que houve uma violação clara do dever de cuidado, mesmo pelo Código da Responsabilidade Subjetiva, elas teriam que responder por eventos Sim. como esse, né? E talvez a E o de- responsabilidade civil fosse um poderoso incentivo, porque é o que alguns dizem, né? Talvez enquanto isso não resultar num cálculo econômico do risco a que elas estão sujeitas, se elas não adequarem os seus procedimentos e sua arquitetura, talvez elas não tenham os devidos incentivos para fazer isso, sim. né? Considerando também que aí eu acho que a gente tem
o papel importantíssimo do Ministério Público sem dúvida. através de ações coletivas. A ação civil Exatamente. pública, nesse momento, ela é de extrema relevância. A gente está falando de um caso específico, né? Quer dizer, existem vários outros, né? Mas o mote desse episódio, infelizmente, foi o suicídio da menina de 13 anos, mas o Ministério Público pode atuar considerando o risco relacionado ao uso daquela funcionalidade, né? Por que que eu estou falando disso? Porque a ação individual, que obviamente não vai ser descartada de forma nenhuma, mas a ação civil, a ação de responsabilidade civil individual de cada pessoa, né, que venha a sofrer algum tipo de dano decorrente, né, do uso dessa plataforma, plataforma A, plataforma B, é menos eficiente, cada uma delas individualmente, do que uma ação coletiva, acho eu. É E aí eu verdade. acho que o Ministério Público tem uma função aí realmente de Polícia Federal, Ministério Público, né, de identificar, no caso da responsabilidade civil, termos de ajustamento de conduta à vontade, mas no caso da responsabilidade Sim, civil, de atuar de forma exemplar. Porque exato. a questão do incentivo econômico vai se dar quando de fato existir uma situação que pode ser impeditiva da continuidade da prestação de serviço no nosso país. Tipo, Sim, ou bem você projeta, né, a arquitetura daquela tua plataforma de forma a tutelar crianças e adolescentes, ou você vai pagar aqui uma indenização parruda, né? E eu é acho que isso. aí é que entra o debate sobre a função aí punitiva realmente da responsabilidade civil, né? Para que É. serve a responsabilidade E civil nesse é caso? verdade, punitiva e preventiva também, né? E E temos visto preventiva. aí inúmeras ações, algumas que foram até julgadas improcedentes, mas o só fato de você trazer essa discussão para as cortes e incitar os tribunais a dizer por que que um crime que é praticado numa plataforma não será de responsabilidade dela, pelo menos na órbita civil, né? Por Sim. que que um crime que, inclusive, como no caso, foi executado dentro da plataforma, não irá também ensejar esse tipo de responsabilização? Cada vez mais nós temos visto os Isso. inúmeros danos e riscos a que crianças e adolescentes estão sujeitos. Todos os nossos ouvintes devem estar acompanhando agora aquela ação famosa nos Estados Unidos, em que se discutirá a questão do vício psicológico, né, Uhum. para crianças e adolescentes, mas é mais uma fronteira da responsabilização civil dessas E plataformas. que, e que tem a ver com a estrutura, com a arquitetura do sistema. Exatamente, né? Até porque o que se discute é que a arquitetura foi intencionalmente construída Uhum. para produzir o vício, ou seja, não foi nenhum efeito indesejado, um efeito colateral, uma falta de atenção, Sim. né? Mas algo que talvez tenha permeado o propósito do modelo de negócios desde o seu início, que realmente é muito perigoso. E esses Uhum. julgamentos também, Caitlin, pouco a pouco vão nos ajudando a entender o modelo de negócios dessas plataformas. Então, mesmo quando as Sim. ações são julgadas improcedentes, o só fato da gente ter oportunidades ali de ter maiores informações sobre como elas funcionam, acaba já tendo um ganho social que é bastante relevante. Sim, sem dúvida. O importante é, acho, né, a gente reduzir cada vez mais essa assimetria de informação, de educação. Quer dizer, acho Ah, que no final das contas, educação para o digital, ou educação digital, ou alfabetização digital, chame como a uhum, gente, enfim, achar mais relevante, né, mais importante, é o ponto de partida. é o ponto de É partida. é o ponto de Concordo. partida. As pessoas têm que ser educadas para compreender que aquele ambiente não é um Exatamente. ambiente para uma criança ou um adolescente estarem sozinhos, E né? lembrando, já que você suscitou a discussão de responsabilidade civil, é que, claro, ela é importante, mas nada traz de volta a vida dessa menina, né? É Então, verdade. a gente tem que imaginar que toda a ideia de tutela da criança e do adolescente é realmente investir na proteção, na prevenção. A gente está aqui falando de danos irreversíveis ou de difícil reversibilidade. Mas também Sim. é importante lembrar que a responsabilidade civil, mesmo quando ela age após a ocorrência do dano, ela não deixa também de ter uma função preventiva em larga escala, uma função normativa,
Que a partir do momento Claro, que começam a haver condenações, os agentes econômicos tendem também a já orientar os seus comportamentos, né, com base nessas perspectivas. sim, Então, obviamente que a gente não pode achar que a responsabilidade civil resolverá, e como você disse, hoje a ação coletiva é fundamental. É impossível imaginar como familiares de uma menina como essa, em muitos casos, vão enfrentar uma briga com plataformas poderosíssimas nos tribunais, brigas que sim. vão durar anos, quando não mais de uma década, brigas que vão Sim. envolver, sim, discussões jurídicas delicadíssimas, até de nexo causal, sua especialidade, Uhum, né? Ou seja, uhum. discussões que ensejarão também, até do ponto de vista de paridade de armas, advogados extremamente qualificados em favor das Sim, vítimas. Né? Daí a sim. importância do Ministério Público, né? O Ministério Público talvez seja exatamente essa força que vai conseguir trazer um mínimo de equilíbrio também na esfera judicial, que é algo que a gente não tem visto. É. Ou seja, a gente está diante de uma situação que não é exatamente, né, uma novidade, né, no sentido de, é, quer dizer, a novidade é que é pela primeira vez, de uma forma robusta, a NPD aplicou o ECA digital, né. Sim, Então, é novidade nesse sentido, mas, de fato, infelizmente, o caso ocorrido com essa jovem menina, né, durante a transmissão ao vivo, não é um caso isolado. não é. Então, Eu fiquei infelizmente, não é. consternada com essa notícia. Imaginar É. uma menina de 13 anos com a vida pela frente, sabe? É uma falha coletiva de todos nós, né? Concordo com Plataformas, você. governo, nós, né, como sociedade civil, como juristas, como professores de direito. Como é possível deixar uma situação dessa acontecer? Exatamente, exatamente. E, em outras palavras, né? Por que permitir a tecnologia ser utilizada, ainda que a intenção da tecnologia, né, se a gente pode subjetivar a tecnologia, né, se a intenção da tecnologia não seja essa, como é que a gente pode permitir uma tecnologia que pode ser É utilizada isso, para esse tipo de situação, enfim, que leva a danos irreversíveis, né? é isso. Então, acho que a gente ainda vai escutar muito sobre o caso do Discord, né? A gente ainda vai ver, a NPD ainda vai fazer a avaliação do recurso, e certamente o Ministério Público ainda vai se manifestar, mas de fato a gente Provavelmente eles está vão diante, judicializar, né, Caitlin? Então, quer dizer, essa é uma batalha provavelmente. judicial que vai se prolongar, né? Provavelmente. Mas que as nossas instituições sejam de fato fortes o suficiente para compreender que a gente tem uma legislação protetiva e que as arquiteturas têm que se adaptar a ela e não o contrário. Eu É acho que isso é aí, essa a mensagem final, né? sem dúvida nenhuma. Muito obrigada por ouvir o Direito Digital. Compartilhe esse episódio com seus amigos e familiares no WhatsApp, no Facebook e no Instagram. Vocês podem também ouvir os nossos episódios nas plataformas de streaming. Obrigada, gente. Até a próxima. Até a próxima!